território catarinense, seja bem-vindo ao Jogo Aberto, versão SC, desta quarta-feira, dia 21 de maio. Ontem tivemos catarinenses em campo, hoje teremos mais dois. Dá uma olhada nos destaques do programa e a gente já fala mais uma vez, já. Paulo Sérgio salva Avaí em jogo com roteiro dramático. E que a nossa equipe ela conseguiu um ótimo resultado, através da força, da altura. Jack conhece a primeira derrota na Série B. Em clássico catarinense, há uma dúvida: Luiz ou Galato? Quem será o goleiro titular do Criciúma? Rafael Lima vai voltar para a zaga titular da Chape. A dúvida para o jogo é o volante Ricardo Conceição, que já tinha sofrido com uma virose e não jogou 100% contra o Atlético Paranaense. Kleber chega no Figueira com a missão de ajeitar a lateral alvinegra? Nada disso. Mas minha intenção é jogar no meio campo. No espaço exclusivo para a segundona do estadual, presidente do Camburra fala sobre os desejos do time. Camboriú está fazendo uma equipe com ideia de subir para a primeira divisão. Lembrando sempre, hein, você de casa pode participar com a gente através da nossa fanpage no Facebook. O endereço está na tela, é /Jogo Aberto. Com isso você interage conosco ao vivo. Também estamos no Twitter e no Instagram para você ficar ligado por dentro do que vai rolar no programa e também nas nossas promoções. @Jogo Aberto SC. E para fazer o programa hoje comigo, nosso capitão e camisa 10, comentarista Band FM e Band SC, ele, Sandro Ventura, o encantado. Jogo Aberto SC, dá uma rápida parada e a gente já volta. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Muito obrigado, Santa Catarina, pela audiência. Bora ser feliz? Lembrando nosso companheiro Joel Bernardo, da rádio Band FM, que amanhã vai narrar, hein? Palmeiras e Figueirense. Muito bem, vamos começar com o Jogo Aberto SC de hoje, falando sobre a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Ontem nós ficamos devendo a primeira rodada, a tabela da primeira rodada, que já foi definida toda a competição, pelo menos essa primeira fase. Teremos na primeira rodada, em 20 de julho, às 4 da tarde, por enquanto todos os jogos estão marcados nesse horário. Olha aí na sua tela. Guarani e Camboriú, Canoinhas e Tubarão, Porto e Inter de Lages, Caçador e Concórdia, Hercílio Luz e Imbituba. Rapaziada, tá se preparando, falta pouquinho mais aí de 2 meses para o início da competição, um pouquinho menos, melhor, né? De 2 meses para o início da segundona do Campeonato Catarinense. O adversário do Camboriú, o Guarani, está buscando algumas parcerias, inclusive fora de Santa Catarina, no Paraná, algumas reuniões essa semana. O Guarani de Palhoça deve definir os novos investidores no time. Por falar no Camboriú, vamos ouvir então o presidente. Conversou nesta manhã com o nosso repórter Rafael de Mônaco. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde para você que assiste ao Jogo Aberto Santa Catarina. A diretoria do Camboriú já negocia a contratação do elenco que vai disputar a Série B do Catarinense deste ano. Aqui ao meu lado está o Henrique Kopp, que é presidente do clube. Henrique, eu quero saber, como é que está essa negociação? Já pode divulgar alguns nomes? Na verdade, nomes a gente não vai divulgar porque a gente os jogadores que a gente conversou, alguns que estão mapeados, né? Não foi feito o contrato profissional. Então, antes de fazer o contrato, a gente não vai divulgar, né? Mas já temos bastante nomes, né, conversados. Já temos em torno de 70%, 80% de alguns dos nomes que a gente imagina trazer já, né? Já foram conversados e esperamos até mais uns 15 dias assim poder divulgar os nomes que o Camboriú pretende trazer para o campeonato. Recentemente, a diretoria divulgou o Fernando Gil como o novo técnico. Como que aconteceu essa contratação e essa negociação para trazer o Fernando Gil para cá? O Fernando Gil a gente analisou bastante, porque acreditamos que o perfil dele, trabalhar com base, que ele já tem uma larga experiência, né, um nome já bem conhecido no futebol de Santa Catarina, e o Camboriú também precisa tratar uma equipe que geralmente trabalha com base e revela jogadores. A gente acha que isso vai ser interessante para todos os dois. E o Fernando, acho que já estava na hora também de começar a trabalhar com a equipe profissional, era um sonho dele também. Então acreditamos no trabalho dele e esperamos que dê certo, né? O objetivo do Camboriú é a subir? Com certeza, o Camboriú está fazendo uma equipe com ideia de subir para a primeira divisão. A gente sabe que vai ser um campeonato muito difícil. Estamos aí, eu acredito que tem em torno de 4 a 5 equipes com condições de subir para essa primeira divisão, mas o Camboriú está entre essas 4 e 5.
Tá certo? Obrigado pela participação, Henrique. Lembrando que o Camboriú estreia na Série B do Catarinense dia 20 de julho contra o Guarani, lá em Palhoça. Agora a gente volta aos estúdios. Gustavo. Valeu, muito obrigado, Rafa, pelas informações. E ontem nós tivemos a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Gustavo. Sandro Ventura, meu parceiro. Beleza. Estivemos juntos ontem lá no estádio da Ressacada e acompanhamos a vitória sofrida e dramática do Avaí. Sandro, vamos dar uma olhadinha primeiro nos resultados das duas equipes que disputam a Série B do Brasileirão, as duas aqui de Santa Catarina. Vamos lá. O Avaí venceu o Paraná de virada, 2-1, e o Joinville conheceu a primeira derrota para o América Mineiro, 3-1. O América agora está na liderança, o Jack é o segundo colocado, já a gente passa o restante do G4 e também do Z4. E tem outro detalhe, viu, Sandro? Logo depois de marcar os 2 gols da partida que deram a vitória para o Avaí, o atacante Paulo Sérgio, ele não comemorou. Inclusive, deixou o gramado sem conversar com ninguém. A reportagem da Band FM conseguiu conversar com o atacante do Avaí. Dá uma olhadinha o que ele falou logo depois de deixar o gramado. Veja só. Paulo, só entregar pra ti o troféu Bambambam da partida aqui rapidinho, tá? Vambora, velho, vambora. Dá pra falar rapidinho, tá? Vambora, velho. Vambora, velho, vambora. O que dizer desse jogo aí, Eduardo? O Paulo marcando 2 gols. Feliz pra caramba. E nos gols ali que você não acabou comemorando, o que rolou? Tem os mesmos motivos. Você acha que tá merecendo demais essa vaga de titular já, não? Muito tempo. Tá aí, desabafou. Vamos reprisar rapidinho, né? Que ele fala muito curto, rápido, pra ficar bem claro o que ele falou, pra não ter nenhum tipo de interpretação diferente do que a gente possa analisar aqui no estúdio. Olha aí, de novo. Paulo, só entregar pra ti o troféu Bambambam da partida aqui rapidinho, tá? Vambora, velho, vambora. Dá pra falar rapidinho, tá? Vambora, velho. Vambora, velho, vambora. O que dizer desse jogo aí, Eduardo? O Paulo marcando 2 gols. Feliz pra caramba. E nos gols ali que você não acabou comemorando, o que rolou? Tem os mesmos motivos. Você acha que tá merecendo demais essa vaga de titular já, não? Muito tempo. Tá aí, desabafou. Pois é, ele disse, Sandro Ventura, que na opinião dele há muito tempo já deveria ser o titular do Avaí. Se você for analisar, Sandro, as substituições que acontecem em todas as partidas, o que acontece é o seguinte: o Paulo Sérgio é a primeira opção para o ataque, na opinião do próprio técnico Pingo, né? Isso tem acontecido. Mas acabou sendo preterido quando abriu uma oportunidade no ataque do Avaí, que o Marquinhos não podia jogar ontem, ele resolveu partir para o 4-4-2 tradicional. O Paulo Sérgio foi preterido, entrou o Weber, que aliás até entrou bem no jogo, mas o Paulo Sérgio se demonstrou chateado com a situação. Mas o que acontece em relação ao Paulo Sérgio, na minha avaliação, é uma situação de posicionamento diferente do Weber, por exemplo. O Avaí que já tinha o Anderson Lopes, que é um jogador que consegue jogar mais pelas extremas, assim como joga o Paulo Sérgio também, utilizou o Pingo aí, o Weber, um pouco mais centralizado. Eu acho que por conta disso a opção. Ficou chateado sim, nós vimos jogador que naquela condição fez 2 gols, não comemorou. Aí depois também ele falou em relação ao atraso da equipe do Paraná, o protesto em relação a uma quantia que o Paraná deve para o atleta, mas na entrevista deixou bem claro que está insatisfeito com a condição dele de reserva. Mas também nas oportunidades que teve o Paulo Sérgio, nunca foi também unanimidade. Tá entrando e tá ajudando, mas nunca foi um jogador... Mas em fogueira, né, meu? Mas o jogador tá no banco, ele serve de opção pro treinador, independente da situação, ele tem que dar. Mas pelo critério, Sandro, eu te pergunto, pelo critério que vinha usando o Pingo, será que Paulo Sérgio... Até num 4-4-2, em vez de você ter 2 jogadores de beirada de campo, ter um de referência, que é o caso do Paulo Sérgio, não seria um esquema um pouco melhor, na tua opinião, ou não? A grande questão também é que são 2 jogadores muito parecidos. O Roberto, por exemplo, consegue jogar um pouquinho mais centralizado como o Pinho usa. E às vezes usa o Anderson também e tira o Anderson Lopes, deixa o Anderson Lopes no meio e tira o Roberto um pouquinho. Como o Paulo Sérgio entrou no segundo tempo, o Anderson já foi pro lado direito, mas tinha o Wilker também que entrou e estava um pouco mais centralizado. Então, uma série de análises ali. A condição é a seguinte: ele está entrando, está fazendo os gols e merece também oportunidade, até porque o ataque não vem funcionando. Exatamente. Se fosse uma condição que os titulares estivessem 100% fazendo os gols, estando sempre jogando dentro de uma qualificação, dentro de um aproveitamento bom, mas não é o caso. Então ele tem direito também de querer a posição, de brigar. Se tiver acomodado, também tem alguma coisa estranha, o jogador tem que sempre estar nessa condição de insatisfeito. Agora externar já é uma outra análise, se tem ou que não externar problemas internos, a minha avaliação é que não, mas o Paulo Sérgio por assim preferiu, marcou 2 gols, era a noite dele, foi eleito o bambambam da partida. E ali no fundo da entrevista você ouvia a voz do assessor de imprensa do Avaí, o Gastão de Boa, fazendo o trabalho dele, dizendo não, acabou, e a gente fazendo nosso trabalho tentando perguntar. É claro que o assessor de imprensa também tem esse papel,
já sabia que o Paulo Sérgio não tinha comemorado, o Gastão, claro, como assessor de imprensa do Avaí, queria que ele não falasse, fazer o trabalho dele no todo o direito que ele tem, evidente, e muito bem feito, por sinal. Essa é uma função também do assessor. Você foi muito feliz ontem quando falou na Band FM, que a função também é blindar e defender a instituição. Claro, e proteger a instituição e o atleta também. Então, no momento, ele viu que existia uma insatisfação muito grande do Paulo Sérgio, por conta de não comemorar, então ficou realmente uma situação complicada. Ele quis preservar também o atleta de alguma declaração um pouco mais polêmica, fazendo a função dele, que faz parte. E dizem também, há rumores sobre problema da LA, com uma situação uma série de situações que nós não queremos realmente acreditar, porque a instituição tem que estar em primeiro plano e quem estiver melhor merece a condição de titularidade. Então essa condição de quem pertence, a quem pertence, se vai sair, se não vai sair, é uma situação que tem que ficar de fora, tem que pensar no Avaí. O que se fala de boca pequena nas redes sociais, até hoje à tarde vai ter uma entrevista coletiva na Ressacada com o Chico Lins, que eu acredito que ele vai tocar nesse assunto e vai ser perguntado sobre isso. A questão da LA envolve o Paulo Sérgio, o Yeltinho, são 2 jogadores, e o próprio Roberto, que em alguns momentos chegou a ser preterido. São 3 jogadores que pertencem à LA, e a gente sabe que o relacionamento entre Luiz Alberto, empresário da LA, e dono, proprietário da LA, tem uma carteira de jogadores, 3 deles no Avaí, não vem sendo muito boa desde que chegou o Eduardo Duran também para ser parceiro do Avaí. São brigas de empresários que estão interferindo no interesse comum da instituição Avaí. A gente espera que isso seja resolvido logo, né, Sandro? Não pode de forma alguma, tem que pensar sempre no bem da instituição e que quem está melhor tem que jogar. Então, independente disso, mas pelo que eu conheço o Pingo, pelo que eu conheço o Chico, eles não deixariam realmente essas situações influenciar na escalação. Então acho que isso aí deve ser realmente rumores por conta do momento, até da forma com que o Paulo Sérgio não comemorou os gols ali. Então começa a surgir buchichos de todos os lados, mas pelo que eu conheço profissionais, não deve interferir. Eu acho que quem está escalando é o Pingo e tenta botar o melhor possível. Agora tem que rever algumas situações, não é sempre certo. Então, algumas situações têm que ser revistas. E se tem uma das profissões que eu mais admiro dentro ali do futebol, é essa de gerente de futebol, coordenador de futebol, como queira, como tem a do Chico Lins, por exemplo, onde o cara sempre tá ali para dar a cara a tapa. Exatamente. O presidente tá lá no gabinete resolvendo umas coisinhas e o cara tá ali, ó, ele só levando uma doada. E é uma profissão que não é fácil, o tempo inteiro exposto e questionado. É um trabalho que a gente tem que reconhecer, sim, do Chico Lins e dos outros coordenadores de futebol. Uma rápida parada aqui no Jogo Aberto SC. Depois do intervalo, tem tudo isso que nós falamos e muito mais. Dentro de mais alguns instantes, fique 100% por dentro do que rola no nosso futebol. O futebol da nossa terra, da nossa gente. Figueirense apresenta Kleber, contratado para ser a principal referência do time no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que você não precisa impor, você vai aos poucos conquistando a confiança de todos. A Chapecoense vai até o Heriberto Wilson enfrentar o Criciúma e também passa por uma situação complicada e por isso quer vencer a todo custo. A gente está numa fase que tudo conspira contra nós. Avaí volta a jogar mal, mas consegue primeira vitória diante do torcedor na Série B. Não pode ser um pouco mais fácil ou com menos sofrimento? Tomara, né? Senão eu vou morrer. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h48. Vamos falar de Série B do Brasileirão. Ontem no estádio da Ressacada, Paulo Sérgio salvou a Pátria Azurra. Dá uma olhada como é que foi o jogo. Sem Marquinhos Santos, o Avaí entrou em campo em busca da primeira vitória em casa na Série B. Do outro lado, um adversário em crise, com salários atrasados, sem vencer ao mês. Na primeira etapa, o que se viu foi um jogo equilibrado. O Paraná tinha Keno, atacante de velocidade, e que daria trabalho à zaga azul. Já o Leão contava com Eber, novidade entre os titulares. Mas nem Eber, nem Keno conseguiram transformar as chances em gol. O nome do jogo, mais uma vez na primeira etapa, seria Wagner. Se não fosse ele, 3 defesas difíceis que salvaram o Avaí de tomar o primeiro gol. No segundo tempo, o jogo continuou ruim tecnicamente e a torcida seguiu pegando no pé do time e do técnico Pingo. A situação ficou ainda pior quando o Carlinhos Miranda arriscou. Wagner deu rebote e Henrique Santos mandou pro gol. 1-0 Paraná. Com Eltinho e Paulo Sérgio em campo, o Avaí melhorou um pouco e foi em busca do gol de empate.
Ele veio aos 33 minutos com Paulo Sérgio. Falha da zaga paranista, 1-1 no placar. Mas aí aquela história que foi vista contra o Asa na semana passada, aqui mesmo na ressacada, acabou se repetindo. Na pressão, no abafo, o Leão chegou ao gol de virada com Paulo Sérgio. Chute cruzado na entrada da pequena área. 2-1 Avaí. Agora, ou com menos sofrimento? Tomara, né? Senão logo vou morrer, entendeu? Tomara a Deus que a gente possa realmente fazer boas partidas, né? É como eu falei, eu tenho que ser um pouco consciente até de que a nossa equipe ela conseguiu um ótimo resultado, através da força e tal, tudo. Não teve uma boa atuação, mas também a boa atuação deve-se também ao adversário, né? Da dificuldade que ele nos proporcionou. Muito bem, vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que é que fala o torcedor do Avaí. Diogo Martins, valeu pelos 3 pontos, mas o Avaí jogou mal, opinião do Diogo. Qualquer jogo esse time ainda vai matar a gente do coração, ou qualquer hora. Fora Eduardo Neto, para de ser cabeça dura, pingo, diz o Diogo. William Matos, ganhou uma, vai chover, kkkk, tirando um sarrinho. Maicon Rodrigo, o time que não cruza uma bola na área, não ganha. Depois que Tinga foi deslocado para a lateral, melhorou. O Eduardo Neto só sabe receber a bola e recuar. Ele não cruzou uma bola. O Pingo tem dias contados no Avaí, pois futebol é mais técnica e não sorte. Essa é a opinião dos nossos telespectadores, que a gente sempre abre espaço aqui no Jogo Aberto SC. Sandro Ventura, ontem, quando deixou o campo, o Eduardo Costa, de forma sempre muito lúcida, dando a entrevista, ele falou: o torcedor tem que ter consciência, é que o Eduardo Neto é um lateral e o Eltinho é um ala. Obviamente, o futebol dos dois não dá para se comparar numa questão técnica, porque o Eduardo Neto raramente vai fazer jogadas agudas como faz o Eltinho, por exemplo. São duas características diferentes, nós já detectamos, já vimos que o Eduardo Neto mesmo do meio para frente tem muita dificuldade, até consegue marcar, mas uma equipe não pode ficar refém só de um lado, até porque o lado direito não está funcionando, como apresentou no início da chegada do Bocão, que estava melhor do que agora. Então o Eltinho, no pouco tempo que entrou, produziu mais, marca também igual o Eduardo Neto e na parte ofensiva ajuda. Aí o Avaí tem uma variação, não se torna uma equipe previsível, justamente esse é o gol, num erro, na atrasada do zagueiro do Paraná, que é limitadíssima a equipe do Paraná. Paulo Sérgio aí não comemora. Já no primeiro gol já não comemorou e era um momento ali que o Avaí precisava do gol e foi um gol importantíssimo, botou novamente. A equipe do Paraná tem limitações, marca forte, mas é uma equipe limitada. Se tivesse um pouco mais de qualidade... O cara faz o gol e não vibra nem um pouco, eu não sei, é muito sangue frio, respeitando a decisão do Paulo Sérgio. Respeitando pode se respeitar, totalmente. Mas é uma situação bem complicada nas duas oportunidades, né? Até porque estava perdendo o jogo, existe ali uma necessidade muito grande de encostar no placar e esse gol... Olha o segundo gol lá. O segundo gol também, a participação do Tinga aqui no final. Também não quis comemorar, aí o torcedor vai abraçar ele, ou o jogador, né? É uma pena. O Wilker, aí ele vai ali dar uma à la Cristiano Ronaldo. É uma pena porque a situação realmente era para comemorar, o Avaí conseguiu um resultado espetacular no final do jogo, 3 pontos fundamentais, deu uma respirada, e a questão da ala que a gente falou, o Eltinho é muito mais jogador do que o Eduardo Neto, no momento vive uma melhor situação e deve realmente ser o titular. O Pingo tem que rever essa condição, porque o Avaí precisa das alas, o gol do Paulo Sérgio II é uma prova disso, precisa da participação, então hoje no futebol muito apertado é fundamental a participação dos alas. Tá, então a vitória do Avaí, os gols de Paulo Sérgio, que preferiu não comemorar, isso vai render um bocado, pode ter certeza. 12h54 e agora vamos falar do Joinville. O Jack conheceu, Sandro, a primeira derrota na Série B. Olha só como é que foi. Quem começou dominando foi o América. Cruzamento de Mancini para Obina colocar para dentro, 1-0. E olha, no primeiro tempo não aconteceu mais nada de interessante, então dá uma olhada em como estava a torcida no Mineirão. Recorde de público na Série B, 19.562 pessoas. Aí, logo no comecinho do segundo tempo, a ação voltou a acontecer. Primeiro, o Jael tentou de longe. E na segunda tentativa, Jael de cabeça empatou pro Jack, 1-1. Parecia que só ia ter gol de cabeça no jogo e o América tentou por cima mais uma vez, só que não conseguiu. É que o gol não veio de cabeça, mas o passe pro gol veio. Mancini escorou e William completou, 2-1 América. O jogo melhorou, com mais chances do América e mais chances do Jack. Mas o gol para fechar a conta veio de cabeça. Mancini cobrou escanteio e Vitor Hugo completou. Fim de partida, América Mineiro 3, Joinville 1. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na classificação da Série B, como é que ficou com o fechamento de mais uma rodada, lembrando sempre Avaí, Sampaio Corrêa com um jogo a menos. América Mineiro é o líder
Nessa vitória se distanciou um pouco mais do Jack e já era líder pelo saldo de gols. O Joinville é o segundo, ainda está lá numa ótima campanha. Terceira, a grande surpresa luverdense. Depois, na quarta posição, o Ceará. O Avaí subiu para a 11ª posição. Saiu do incômodo Z4 que tem hoje. Vamos dar uma olhada no Z4? Olha lá. Boa Esporte, Bragantino, Portuguesa e Vila Nova. Sandro Ventura, vamos dar uma olhadinha na nossa fanpage no Facebook e eu já vou te fazer uma pergunta. Fanpage do Jogo Aberto é sempre o torcedor do Jack. Leonardo Brodbeck tem que acertar a bola aérea, mas estamos no caminho certo. Vinícius Carrel, derrota amarga, mas continuar o trabalho bom que já vem fazendo. Também compartilho da opinião do Vinícius Carrel, Sandro. O bom trabalho vem fazendo, o resultado normal. A equipe do América não é líder da competição à toa, é uma equipe muito bem encaixada, com jogadores de qualidade, jogadores realmente experientes. E o Joinville deu vacilo na bola aérea, não pode, realmente ficou marcando a bola, acabou tomando os 2 gols. Mas jogou de igual para igual, é um confronto direto pela liderança, agora tem que recuperar. Não pode deixar de pontuar no próximo jogo para não ir se distanciando do Z4. Então do G4 tem que permanecer ali entre as primeiras colocações para realmente ficar mantendo essa situação. E o Joinville agora precisa, contra o Vasco na próxima partida, vencer o jogo dentro de casa e confirmar o bom momento para continuar na batida aí. Pois bem, Sandro Ventura gostaria de mandar um abraço agora para o Palito. Ontem eu fui interceptado por ele lá no estádio da Ressacada. O Palito, torcedor do Avaí, também estava trabalhando no jogo, funcionário ali, acho que de manutenção, alguma coisa nesse sentido. O Palito sempre assiste ao Jogo Aberto SC, figura simpaticíssima e gosta muito dos comentários, viu, Sandro? Obrigado, grande abraço, Palito, obrigado pela participação. Continue com a gente aí que é show de bola. Valeu, então agora vamos falar de Série A do Brasileirão. Vamos dar uma olhadinha nos jogos dos catarinenses. Hoje teremos 2 catarinenses, um contra o outro. É um clássico do estado na Série A. Criciúma e Chapecoense pela 6ª rodada. Atenção, torcida do Criciúma. O jogo acontece 9 horas da noite. E durante a semana, logo depois da última partida em casa, pelo lado do Criciúma, se falou sobre a questão do Galato. Afinal de contas, ele vai ser o titular, não vai? O Luiz chegou, o Luiz tem a chance também de ser o titular. Nem mesmo a ótima partida que fez Galato contra o Inter de Porto Alegre foi o suficiente para mantê-lo no time titular, viu? Todo bom time começa por um bom goleiro. E segundo o técnico Wagner Lopes, Galato não tá numa fase boa. Mesmo que tenha feito belas defesas no último jogo contra o Inter. Por isso, deve ter estreia no gol do Tigre hoje à noite. Luiz, emprestado do São Caetano, vai tentar fechar o gol contra a Chapecoense. A outra mudança certa para o jogo é a entrada de Ezequiel no lugar de Eduardo, que foi expulso. A partida de agora é importantíssima, mas também é preciso pensar no restante da competição. Por isso, o clube contratou o lateral direito Maicon Silva, campeão paranaense pelo Londrina. Foi ele quem eliminou o Criciúma da Copa do Brasil com gol no finzinho do jogo. Quem também queria contratar Maicon Silva era o Avaí, mas esse duelo o Tigre venceu. Portanto, o foco agora é pro duelo contra outro catarinense e é dentro de campo às 9 da noite. Então tá confirmado, o goleirão Luiz do São Caetano vai ser o titular hoje à noite. Já já o Sandro comenta, porque quem volta para a equipe da Chape é o incontestável campeão e capitão Rafael Lima. A lanterna é do Verdão. 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Para dificultar a situação, um clássico pela frente fora de casa. A Chapecoense vai até o Heriberto Wilson enfrentar o Criciúma e também passa por uma situação complicada e por isso quer vencer a todo custo. A gente está numa fase que tudo conspira contra nós. Calma, nem tudo, Gilmar. Você vai ter a volta do capitão Rafael Lima, que estava suspenso. A dúvida para o jogo é o volante Ricardo Conceição, que já tinha sofrido com uma virose e não jogou 100% contra o Atlético Paranaense. Agora ele sentiu a coxa. Que zica, hein, Ricardo? De qualquer forma, o Verdão inteiro quer espantar a zica e a lanterna. O único jeito é buscar a vitória a qualquer custo. Sandro Ventura, o Galato não vai ser o titular hoje à noite. Pegou demais contra o Inter, não foi o suficiente. E pegou também o Galato de surpresa, né? Pela atuação que fez contra o Inter, ele deve esperar uma sequência, devia esperar uma sequência e nós também. Aparece o Silvio
O Luiz, que vem de São Caetano, é um goleiro que está chegando. O Wagner tem as convicções dele para realmente escalar esse jogador. Agora o Galato tem a experiência, vinha se recuperando e por conta daquele resultado acabou criando uma instabilidade em relação à titularidade dele no Criciúma. Mas é um grande goleiro também e esperamos que o Criciúma acerte nessa nova opção no gol e que faça uma grande partida, porque hoje tem áreas de decisão. O resultado de vitória é fundamental para os dois. Sandro Ventura, quem é o favorito nessa partida? Criciúma ou Chapecoense? Olha, Gustavo, o Criciúma joga dentro de casa e o fator casa é sempre muito importante. O apoio do torcedor e para o Criciúma é a grande oportunidade, até porque a Chapecoense vai brigar ali na zona de rebaixamento com o Criciúma para sair, para estar brigando então numa luta direta para sair das últimas colocações, e o jogo contra a Chapecoense, o resultado de 3 pontos é fundamental. Então eu vejo o Criciúma com uma pequena vantagem por conta da torcida, mas a Chapecoense vem forte também, vem crescendo e sempre impõe muita dificuldade, e hoje não vai ser diferente. E claro, a reportagem da Band SC do Jogo Aberto SC vai acompanhar de perto esse jogaço no estádio majestoso Heriberto Rios, onde por lá a torcida do Tigre sempre dá um espetáculo maravilhoso. É a La Bombonera de Santa Catarina. Vamos agora falar do Figueirense, que só joga amanhã pela Série A. Apresentou um lateral que tem muitos títulos, é experiente. Lá no começo eu falei que é lateral, né? O cara vem pra jogar no meio, olha só. Os títulos conquistados ao longo da carreira falam por si só. Mas Kleber quer mais. Quer ajudar o Figueirense a permanecer pelo menos na Série A. O desafio é diferente e inédito até então para esse paulistano de 34 anos. Para lutar para não cair, eu acho que está mais nesse início de competição, né? Eu acho que se mostrar tudo aquilo que mostrou contra o Corinthians, a tendência é crescer e você sai da zona de incômodo que hoje a gente se encontra. E a gente pode brigar por coisas maiores até ao longo da competição. Então, esse é o objetivo, foi para isso que me chamaram, com esse propósito de crescimento dentro da competição e de conquistar algo melhores no campeonato. Kleber se acostumou a vencer por onde passou. Aliás, só time grande. Corinthians, Hannover da Alemanha, Basel da Suécia, Santos e Internacional. Sempre como lateral esquerdo. Mas agora, a função é outra, no meio de campo. Essa é a minha intenção, já conversei com o Guto também, ele sabe também que se de repente precisar contar comigo na lateral, por alguma situação que seja de contusão ou até mesmo suspensão, ele pode contar, mas minha intenção é jogar no meio campo. Além de ajudar em campo, Kleber tem mais uma missão aqui no Figueirense: ser a principal referência do time, que ainda busca equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que você não precisa impor, você vai aos poucos conquistando a confiança de todos e mostrando aquele caminho que pelo menos para mim me tornou vitorioso dentro do futebol. E é o que eu vou tentar passar para o grupo, e eu tenho certeza que aqui tem os jogadores também que podem exercer essa função muito bem. Kleber ainda não jogou, teve pouco contato com o torcedor e a cidade, mas já chega familiarizado com o novo clube. Com muito prazer, né? Acho que desde que eu recebi o convite da diretoria, o próprio Guto, que eu já tinha trabalhado no Inter, fiquei muito feliz, né? Espero poder ajudar o Figueirense aí no Campeonato Brasileiro da melhor forma possível, como eu sempre fiz nos outros clubes que passei. Tá então, ótimo lateral, tem uma história fantástica no futebol, com convocações para a seleção brasileira, se eu não me engano. Excelente. São 27 participações pela seleção, mas jogando de lateral, vem pro Figueira para ser meia. Esse deslocamento dele, da defesa para o meio de campo um pouco mais avançado, Sandro. Gustavo, é muito comum no futebol, vai chegando a idade, os jogadores realmente eles passam a fazer uma outra função. Já aconteceu isso com o Gilberto, que também jogou no Inter, jogou no Cruzeiro, que era lateral também, acabou jogando bem na meia. Eu não sei se passa a ser o Kleber uma opção como meia de ligação. Eu acho que talvez um pouco mais como meia de contenção, um segundo volante pelo lado esquerdo, mas aí já tem o Rivaldo também. Eu acho que a função dele será utilizado como lateral esquerdo, até porque eu acho que o Guilherme vem sendo improvisado, não é um jogador que tem experiência para jogar uma série improvisado naquele setor. E eu acho que ele pode aprender muito com o próprio Kleber, por exemplo. Também acho que sim, então acho que é um jogador que vai crescer ainda sim, mas nesse momento o Figueirense não tem essa convicção de que o lateral seja o Guilherme Lazzaroni. Então com o Rivaldo também no meio, que na minha opinião é um dos responsáveis por essa nova armação do Figueirense, essa nova consistência que tem no meio campo, eu acho que dificilmente o Kleber vai jogar como meia e deve jogar como lateral. Qualidade demais, vai agregar na experiência, é bom jogador, é preciso dar o ritmo o mais rápido possível para que ele possa logo estar à disposição do Guto para ajudar a equipe Figueirense. Olha só, Sandro, logo depois da vitória do Figueira, lá na Arena Itaquera, na Arena do Corinthians, na Arena São Paulo, sei lá como aquele estádio vai ser chamado, que ainda não foi batizado oficialmente,
que eles devem vender o nome do estádio. Arena Furacão. Então. Deu granizo, passou o furacão, deu granizo, deu tudo. Aí o pessoal tava chamando que seria a Arena Itaquerense. Pode ser. E sabe onde é que o Kleber deu os primeiros cruzamentos dele? Clebão? É, o Kleber esse que chegou? Kleber na base do lado do Corinthians. Nada, dá uma olhadinha no que ele fala, olha só, olha só. Vamos lá. Ô Kleber, como é que era o nome do seu clube antes de chegar no Corinthians, clube amador de São Paulo? Elite Itaquerense. Piada pronta, né? Elite Itaquerense é o time em que ele deu os primeiros cruzamentos. É, show de bola. É realmente chega no momento o Itaquerense no Figueira. É importante, chega para dar realmente uma consistência, dar qualidade ao grupo. É um jogador de muita qualidade e vai ajudar sem sombra de dúvida. Valeu, São Ventura, parceiro, um grande abraço. O Jogo Aberto SC fica por aqui, a gente volta amanhã, 12:30. Tchau e uma ótima tarde.